Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos Rossi, CEO e fundador da Gramado Summit. E eu tô passando aqui para te dar boas-vindas ao Summit Talks Online. Uma semana inteira de conteúdo gratuito e online, conectando você aos maiores empreendedores do mercado. Eu tive a oportunidade de bater papos incríveis com pessoas como José Galló, presidente do Conselho da Lojas Renner, Guilherme Paulos, fundador da CVC e da GJP Hotéis, e também Nelson Sirotsky, um dos grandes presidentes do Grupo RBS. Além disso, a gente tem durante a semana várias outras palestras com empreendedores incríveis. Quero agradecer demais a Sicredi Pioneira por ter apoiado essa iniciativa, nossos grandes parceiros que acreditaram no Summit Talks Online e estão nos ajudando a disponibilizar essa semana de conteúdo gratuito para vocês. Espero que todos tenham um excelente evento, porque com certeza os papos que vocês vão ouvir aqui são realmente transformadores. Bom evento a todos! Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. E então, vamos fazer juntos. Bom, para começar, eu bati um papo incrível com um dos maiores empreendedores da América Latina. Um cara que eu tenho uma admiração profunda e é o cara que talvez seja o maior especialista do varejo. Tive a honra de receber aqui no palco José Galló, presidente de conselho da Lojas Renner. Confere aí. Bom, então hoje a gente está recebendo José Galló, particularmente um dos meus grandes heróis, uma das figuras que eu mais admiro dentro da esfera empreendedora, até porque a história dele é simplesmente sensacional. Eu tive a oportunidade de ler teu livro, Galló. Mas antes da gente começar a bater um papo, e a gente já vinha do almoço trocando uma ideia, eu queria te agradecer de coração por estar aqui com a gente. Eu imagino o quão tumultuada seja a sua vida, e o senhor topar estar aqui com a gente batendo um papo é realmente muito incrível. Eu queria lhe agradecer de coração. Olha, Marcos, é um prazer muito grande, certo? Eu admiro empreendedores, e você é um belo empreendedor que tem um grande desafio, faz um produto maravilhoso, então não tinha como dizer que não. É um prazer estar aqui, pode ter certeza. Obrigado. Eu acho que antes da gente começar, Galló, eu queria que tu contasse um pouquinho assim, quem é o José Galló? Eu tenho vários pontos que eu já poderia ir colocando aqui do quão incrível é a sua história, mas eu queria que assim fosse Galló por Galló. Uhum. Bom, muito bem, a gente está em Gramado, não é, aqui no Rio Grande do Sul. Eu nasci muito próximo daqui, nasci numa vila que se chama Galópolis, porque o meu avô fundou uma grande tecelagem, não é? Isso no 1910 por aí. Então, em função disso, se deu o nome de Galópolis a ele, no município de Caxias do Sul. E na casa onde eu nasci ficava exatamente em frente a esse lanifício, não é? E eu perdi meu pai muito cedo, com 2 anos de idade, não é? E eu nasci olhando para aquele lanifício, não é? E dizendo, poxa, meu avô construiu isso. Eu não sei se foi isso, não é? Mas que me deu uma inspiração. Eu preciso fazer alguma coisa também nessa vida, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Se ele fez, por que eu não? E principalmente nas condições que ele fez. Poxa, chegou aqui em 1890. Eu estou numa situação bem melhor que ele. Bom, aí realmente mudamos para Caxias do Sul, onde eu fiz o ginásio. E eu sempre quis ser engenheiro na vida, né? E quando eu estava assim no último ano de preparação para o vestibular, eu tinha como costume, Marcos, sempre querer saber mais que os outros, né? Porque quando a gente está numa escola, pelo menos naquela época, o professor sempre recomendava livros,
No início do ano eu ia para uma livraria e comprava mais livros sobre aquelas matérias, porque eu queria saber mais. E quando eu estava me preparando para o vestibular, eu vi num dos livros que eu comprei, tinha lá um problema de química, eu queria fazer engenharia química, que dizia assim, esse problema caiu no vestibular da Poli-USP. Eu ia fazer pré-vestibular aqui no Rio Grande do Sul. Na época tínhamos só a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a PUC, não tinha esse enorme número de faculdades que a gente tem hoje, e o meu sonho era a URGS, né? Universidade Federal. E aí perguntei para o meu professor, mestre, o que é Poli-USP? É a Escola Politécnica de Engenharia da Universidade de São Paulo, a melhor escola de engenharia química do Brasil. É lá que vou fazer vestibular. Bom, aí exercendo um pouco a minha influência, a minha liderança, eu consegui convencer 2 colegas meus para ir para São Paulo, porque eu tinha ido uma vez para São Paulo, não tinha a mínima noção do que era São Paulo, tamanho e dimensões. Resumindo, eu fui aprovado aqui na Universidade Federal e contrariando a tudo e a todos, né, a lógica, a família, poxa, mas todo mundo quer a URGS, né, a tua família dizendo, né, e ainda um caso interessante, eu na época tinha uma namorada que eu recém tinha conhecido, então apaixonado, e eu sabia que se fosse para São Paulo eu ia ficar 4 ou 5 anos longe dela, então tinha coisa minha, coisa afetiva, né? Mas aí vem aquela história assim, sabe, quando você tem que tomar alguma decisão, ouça o seu coração, certo? E eu fui para São Paulo, cheguei lá, cheguei meio atrasado, fui fazer cursinho pré-vestibular para entrar na Poli, cheguei lá um pouco atrasado, para ficar próximo do cursinho, morei lá numa pensão da dona Genoveva, numa garagem, né? Um beliche compartilhado com 2 ou 3 pessoas, e dele a estudar 24 horas por dia para passar na Poli. Chega mais ou menos em agosto, eu digo, puxa, esse negócio não, matemática, química, física, eu gosto, mas não gosto tanto assim. Aí comecei a ler algumas coisas sobre marketing. Na época era, poxa, 40 anos atrás, estava começando o conceito, não é, de marketing. Eu fui fazer um cursinho com um professor da GV, da Getúlio Vargas, a Fundação Getúlio Vargas, que recém estava começando. A Fundação Getúlio Vargas foi uma escola de administração criada para formar executivos para as multinacionais que vinham para o Brasil, e, enfim, era a única, e ajudada pelo pessoal da Michigan State University, a altíssimo nível. Eu fui fazer um cursinho com esse professor, e eram 2 noites num auditório, né, meio parecido com o que a gente está aqui, e eu ali no meio, e ele falando sobre marketing, consumidor, etc e tal. E eu dizia, pô, mas eu não estou indo para cá, eu estou indo para o outro lado, eu estou indo para química, matemática, né, e, carbonos, hidrocarbonos, não sei o que. O que eu faço da vida? Aí há momentos que você tem que tomar decisões. Eu estava com uma camisa branca, coincidentemente hoje estou com uma camisa branca. Eu saí do ar, eu fiquei 2 ou 3 minutos, né? E quando eu voltei a mim, eu vou fazer administração de empresas, certo? Então eu conto essas histórias, tá? Porque entre essas histórias, onde eu estou hoje, eu convivi com muitas pessoas, convivi com muitos jovens, convivi com colegas meus na faculdade, com trainees, muitos trainees, né? E eu vejo que muita gente não tem coragem de tomar decisão, não tem coragem de achar o seu caminho, né? Porque mamãe quer que eu seja médico, papai quer que eu seja advogado, ou eu já fiz 3 ou 4 semestres em economia, então agora eu vou completar o curso, mas não é bem isso que eu gosto. Então, eu inclusive, você cita o meu livro, uma das razões pelas quais eu escrevi o meu livro foi para passar minhas experiências. Eu começo, né, falando isso, né, da coragem que a gente tem que achar, porque você só vai ser feliz nessa vida se você descobrir a sua paixão, se você fizer aquilo que você gosta. Porque trabalhar numa coisa que você não gosta é tortura, certo? Então esse é o grande desafio, certo? Do ter a coragem. E você não vai acertar na primeira vez. É muito difícil você achar. Vai tentar uma vez, vai tentar 2, vai tentar 3, mas tente, vá adiante, né? E até achar o que você gosta. Eu achei, fui adiante, e aí meu primeiro estágio foi exatamente
numa companhia, na Copersucar, Companhia dos Refinadores. Eu fui trainee, e trainee na Copersucar era ir para o mercado, era vender açúcar, né? Eu fazia Getúlio Vargas de manhã, tá? Poxa, onde eu aprendia orçamentos, estratégias, e eu ia repor açúcar no supermercado à tarde, tá? Então, aquilo era um choque para mim. Eu disse, mas eu vou repor açúcar e vou ter que fazer o que eu tenho que fazer da melhor forma possível. Eu até avancei demais, porque no supermercado, normalmente há espaços, não é? O supermercado determina espaços. E eu uma vez estava lá repondo o Cristal Açúcar e vi um espaço vago, peguei o Cristal Açúcar, enchi o nosso espaço e enchi o espaço do concorrente. Lógico que no dia seguinte eu levei uma chamada do gerente de venda da Copa. O que você fez? Não, eu queria ganhar market share. E quebrei a regra. Enfim, depois disso eu fui trabalhar no maior atacadista do Brasil, o Lojota Alves Veríssimo, que tinha também uma cadeia de supermercado, de hipermercado chamada Eldorado, que foi uma extrema inovação, depois foi comprado pelo Carrefour. Aí depois disso eu resolvi vir trabalhei lá 4 anos. Então, assim, foi nessa empresa atacadista, que era a maior atacadista do Brasil, eu praticamente fui o primeiro profissional a tentar criar processos lá dentro. Então, vou te contar uma história assim, só para você ter uma ideia. Em novembro tinha sido inaugurado um hipermercado na Rua Pamplona, em São Paulo, onde hoje é o shopping do Carrefour. E em janeiro teve uma ameaça de greve. E o seu Joãozinho Veríssimo, que era o vice-presidente do atacadista, disse, o Galó, você vai lá e não me volta antes de resolver o problema da greve. Eu tinha 23 anos. Eu não tinha passado pela CLT ainda, certo? Sabe? Mensagem a Garcia, vai lá, entrega, te vira, né? Cheguei lá, embaixo de uma escada, estava lá o que era o departamento de pessoal, 7 ou 8 pessoas, estavam comendo chocolate, picolé, como se nada tivesse acontecendo. E ao redor, assim, da sala, tinha umas caixas de papelão cheias de envelopes amarelos, assim. Eu entrei, gente, o que é isso, esse envelope? Não, são documentos que estão pessoas que estão trabalhando aí, e a gente ainda não os registrou, não devolveu o mercado. Naquela época, a carteira de trabalho era carteira de identidade, as pessoas precisavam, e existe por legislação, 2 dias depois tem que entregar. Só isso? Não. A gente teve um problema aqui, quem tinha que receber 4.000 cruzeiros recebeu 400, e quem tinha que receber 400 recebeu 4.000. Uns não querem devolver e os outros querem a diferença. Só isso, só. E 6 meses depois estava resolvido o problema, a gente implantou processos e tudo mais. Então, eu fui formado a desafios, certo? Acreditar que tudo é possível, né? Depois disso, realmente, eu não tenho tempo para contar toda a história, voltei para o Sul, fiz a gestão de uma empresa que chamava Incosul, não é, que foi muito bem, até realmente ela pertencia a um grupo financeiro, passar por um momento de muita dificuldade, consegui recuperar, e até cair na Renner, que também estava com problemas. Na época era uma cadeia de 8 lojas, não é? E que estava com dificuldade, estava desposicionada no mercado, estava com os produtos errados. Então 6 ou 7 anos realmente passou por dificuldades muito grandes, não é? E a família que fazia a gestão resolveu sair e resolveu profissionalizar e me convidou porque sabiam que eu gostava de varejo e operava varejo. Então, num resumo é isso, certo? Aí na Renner a gente começa a história com 8 lojas, né? Com 800 pessoas, e chega a mais ou menos hoje umas 640 lojas em todo o Brasil, líder hoje de mercado, além das marcas Camicado, Yukon e Ashua, né? E, enfim, e por que isso aconteceu, né? Então aconteceu porque cliente sempre esteve, desde o início esteve no meu sangue, certo? Eu sempre tive a humildade de não fazer absolutamente nada sem pensar em primeiro o seguinte, o que o cliente vai achar disso? E a Renner, deixa eu te dizer o seguinte, por que aconteceu na Renner? Primeiro, os 2 primeiros anos, óbvio, a gente recuperou a empresa, né? Colocamos o produto certo,
não tinha dinheiro quase para pagar o salário no final do ano. Então, de muito esforço, acertamos a coleção. A partir disso começamos a ter um pouco de recurso, aí renovamos todas as lojas, e aí quando estabilizou a gente parou, vamos fazer o seguinte, vamos definir a cultura dessa empresa, os princípios e valores, que é outra coisa assim, que é o propósito da empresa, certo? E na ocasião a gente falava, a gente tem que satisfazer clientes, né? E eu disse, não, acho que satisfazer não é suficiente. Satisfazer é dar ao cliente o que ele quer. Não, nós vamos fazer uma empresa diferente. Nós vamos fazer uma empresa que encante clientes, que dê mais do que o cliente quer. E a partir disso, as coleções nossas têm que ser as melhores que a concorrência, os arquitetos nossos têm que fazer as melhores lojas, a nossa área de treinamento tem que ter o melhor treinamento de todos, a música da nossa loja tem que ser mais encantadora, o nosso atendimento tem que ser o melhor, o nosso sorriso tem que ser o melhor de todos, a nossa fila tem que ser a mais rápida. E aí você tem o grande desafio, não é? Que é cascatear o conceito, não é? Bom, o CEO, os diretores pensam assim, como é que isso vai chegar na ponta? E lá na época eram 800, hoje são 24 mil. Então esse é o grande desafio. Por quê? Porque você nunca sabe qual vai ser o ponto de contato de um cliente com o teu negócio. E aquele ponto de contato é a sua empresa. Então, lá em Manaus, quando um cliente está falando com um vendedor, um cliente está falando com um atendente de crediário, o cliente está falando com o gerente, essas pessoas são a Renner. Essas pessoas têm que encantar. Então é todo um processo bastante estruturado, disciplinado, consistente, que começa e nunca acaba, né, de fazer com que as pessoas se conscientizem de que elas não são colaboradores normais, elas são encantadores de clientes, né? E como é que faz isso, né? Você pode me perguntar, né? Primeiro, exatamente, as pessoas têm que acreditar, não é? As pessoas têm que acreditar, você tem que treiná-las. Uma empresa que começa uma situação como essa, leva uns 2 anos ou 3 anos para ter os primeiros resultados. Encante, faça qualquer coisa pelo cliente, né? E assim foi. E nós começamos a perceber que aí aconteceu um fato assim que mostrou que a coisa estava acontecendo. Era 96, entrou na nossa loja do Shopping Iguatemi de Porto Alegre uma senhora que foi até a loja buscar o smoking do marido. Então chegou com o recibo do ajuste do smoking do marido e o vendedor olhou e disse, a senhora deixou um smoking aqui em 92, há 4 anos atrás. Sim, qual é o problema? Eu quero o meu smoking do meu marido, né? Nós não vendíamos mais smoking. Sabe o que aconteceu? O supervisor da loja saiu, pegou o dinheiro do caixa da empresa, foi até a concorrência, comprou um smoking e deu para a senhora. Que legal. E o mais bacana da história é que eu só fiquei sabendo disso 2 semanas depois. E era a época que a gente economizava clipe e cafezinho, né? E o que seria numa empresa normal? O supervisor ia falar com o gerente ia falar com o diretor regional, o diretor regional ia levar para a reunião de diretoria e alguns levariam até para o diretor de conselho o que ia fazer. Poxa, mas para mim a coisa é muito simples. A Renner está errada. Está errada, tem que corrigir o erro. Acabou, não tem conversa, né? E eu 2 semanas depois chamei o Nilson, que depois foi promovido e virou até gerente geral, se aposentou agora uns 2 anos. E Nilson, aconteceu isso. Ele depois me disse, né, pronto, chegou meu momento de demissão. Eu disse, Nilson, aconteceu isso. Cara, parabéns, né? É tão bonito isso que eu acho que nós podemos criar um reconhecimento dos nossos heróis, porque os heróis da Renner não sou eu, não são os diretores, são vocês que fazem isso diariamente nas lojas. Então vamos criar aqui uma situação em que a gente vamos incentivar que cada colaborador nosso escreva uma história de encantamento por mês, vamos escolher as melhores histórias e hoje a Renner
tem mais de 900.000 histórias de encantamento escritas. Então, esta é a riqueza da Renner, este é o patrimônio líquido da Renner, certo? Então, de uma certa forma é isso, certo? E, enfim, então estamos aí, mais ou menos um resumo aí da minha vida. Não, mas sabe, Galo, que tem algumas coisas que eu fico muito impressionado, assim. Eu te comentei há pouco. Eu tinha assistido algum documentário contigo e com o Nelson Sirotsky, que também vai estar aqui com a gente. E nesse documentário, tu está passando pelo Iguatemi, tu para na loja do Iguatemi e tem um momento muito engraçado que o vendedor ele não te reconhece num primeiro momento e aí daqui a pouco, nossa, é o Galó, tu ainda era CEO. 2018 tu veio palestrar na Gramado Summit e eu pensei, será que o Galó vai parar na loja de Gramado? E não deu outro. Tu fez a palestra, pediu pro Fábio, nosso motorista, largar na loja. Então tem uma coisa que eu acho muito incrível, eu queria que se tu pudesse comentar um pouco sobre isso. Porque tem muito executivo, pelo menos que eu conheço de certa forma, que eles têm um distanciamento do seu produto. Como se a parte que produto não faz parte da vida do CEO. E tu foi uma das pessoas que me inspirou a querer crescer cada vez mais e querer estar cada vez mais conectado com o meu produto, que no final das contas é o que vai estar na mão do meu cliente. Então eu queria que tu comentasse a importância assim, de um CEO de uma empresa com 24 mil funcionários parar em uma das lojas para conferir como está a vitrine. Marcos, é tudo muito simples. Se você quer encantar um cliente, a primeira coisa que você tem que fazer, sabe qual é? Conhecer o cliente. Né? Não é sentado, não é com o bumbum na cadeira, sentado no escritório, você conhece o cliente. Né? Então, o CEO, os diretores, mas são responsáveis por definir as estratégias da empresa. Agora, como é que você vai criar estratégias consistentes e realizáveis se você não conhece o cliente? Então eu vejo assim que o executivo bem-sucedido, né, é um executivo que ele vai da criação da estratégia ao contato com a operação, da extração constantemente, certo? Ele não fica só lá em cima. Porque quando ele está sentado, criando uma estratégia, definindo projetos, ele vai fazer coisas que sejam viáveis, que sejam realmente realizáveis e que encantem clientes. Então, eu tenho um chip na minha cabeça, certo? E desde aquele momento lá de repor açúcar no supermercado, de estar próximo do cliente, eu tenho um chip. Eu nunca fiz nada nessa vida, nenhuma decisão, seja ela uma ultra estratégia que envolva investimento de 500 milhões de reais, até na época assim definir, quando a gente estava definindo um novo modelo de loja, qual é a cor, como é que seria a iluminação, né? que seria uma coisa mais operacional, seja ela, qualquer uma dessas decisões, tem um chip que fala assim, ó, isso vai encantar um cliente, isso vai encantar um cliente. Então, enfim, o que eu vou fazer, certo? É a minha religião. Então, para mim é muito simples, né? Eu gosto, né? Eu gosto. Então, hoje, você fala assim, hoje eu cheguei uma hora antes e tal, o que eu vou fazer? Vamos dar uma chegada na renda, dar uma chegada aqui, ver o que tem de novo no varejo aqui, certo? Conversar com as pessoas, pronto, estou preparado para ir lá para o Summit falar, porque me alimentei de cliente. Legal. Mas isso também traz uma imagem muito boa pro teu funcionário, né? Porque a partir do momento que tu vê o teu CEO, e de novo é uma corporação com oferta pública, se preocupando com a vitrine, eu acredito que talvez seja por querer, mas sem querer a mensagem também é muito positiva. No fundo, certo? No fundo, eu e os outros diretores, né? Enfim, nós somos os grandes. Bom, primeiro nós somos o exemplo. Assim, absolutamente inimaginável, né? Eu cheguei a fazer uma convenção, mandar um e-mail, vamos, senhores, vamos encantar clientes, vamos estar próximo ao cliente, e eu não fazer isso. Então, os líderes, eles estão sendo observados, né? Os líderes estão sendo olhados, tá? Eu me lembro quando entrei na Renner,
Era a época que a gente usava gravata, tá? E tinha aquele bolso na gravata. E eu adorava colocar no bolso 2 canetas ou 3 canetas. 6 meses depois, todos os executivos estavam com caneta aqui. Então, realmente é isso, não é? E o que acontece? Né? Porque no fundo, você começa a dizer assim para os seus colaboradores: olha, você tem que encantar clientes, é bom, etc. e tal. Só que, lá voltando para as histórias de encantamento, quando a gente, lá no começo, eu tinha a oportunidade de escolher as melhores histórias de encantamento, a gente percebia uma coisa: as várias histórias de encantamento que o nosso colaborador tinha feito para o cliente voltava para a loja para agradecer, para trazer um bombom, trazer um bilhete, uma foto. Olha, eu lembro que eu vinha aqui, eu precisava dessa calça porque eu ia entrar eu estava indo para as férias no Nordeste e normalmente o processo era 12 horas, você me fez na hora. Olha que eu aqui, você me ajudou, eu estou feliz porque E aí você começa a ver que quem encanta é encantado. É um processo assim de retroalimentação, de feedback. O colaborador encanta, o cliente volta. E aí assim, o cliente é um ser humano sensível, precisa ser encantado. Sim, mas o colaborador também é um ser humano que precisa ser reconhecido. E quando você fecha esse círculo e as pessoas os colaboradores começam a acreditar, aí é um processo de alimentação, de retroalimentação, que vão fazendo porque é bom. Eu posso ser um vendedor, um shopping, tem lá 200 lojas. A pessoa pode ter o seu salário lá de vendedor, não tem ideia, mas digamos que seja R$1.200 reais o salário de um vendedor. Na concorrência ele é um vendedor. Na Renner ele tem o mesmo salário, só que ele é um encantador de cliente. Onde é que ele vai ser mais feliz? Então essa história, é isso, sabe, E aí vem a história assim do propósito, não é? Que o propósito ele tem que contaminar, ele tem que fazer sentido, ele tem que descer, todo mundo tem que acreditar nisso. E numa empresa grande isso realmente é mais difícil, né? Mas essa é a regra do jogo. E de vez em quando acontece que você tem gente que não gosta disso. Então vai embora, vai procurar sua praia se você não quer encantar clientes, certo? Enfim, e a gente percebe quando puxa, olha, seleção de trainees é um negócio rigoroso e tal, mas sempre acontece que você tem algum que não dá certo. Aí você coloca numa loja, ele não tem isso no coração, a equipe percebe, você começa a ter uma equipe desengajada. E sabe o que acontece numa loja que tem uma equipe desengajada? O resultado dela é 20% a 25% menor. Aí você troca o gerente e de repente volta o resultado. Então, encantar clientes é bom, dá lucro, dá resultado, né? E deixa pessoas felizes. Você trouxe uma questão que eu acho muito interessante em relação à questão dos colaboradores. Eu, há mais ou menos meio ano, dei uma palestra e eu resolvi falar o que penso sobre a palavra colaboradora. Que eu super entendo que ela todas as corporações usam com a ideia de que as pessoas colaboram com o crescimento da empresa. E eu não sei por que a palavra funcionário acabou sendo quase que pejorativa. Só que na prática são poucas empresas que realmente tratam o colaborador como um colaborador. E a gente vinha falando sobre essa reinvenção que as empresas precisam fazer no seu modelo de gestão. A gente falou sobre squad e sobre a necessidade de parar com hierarquia. E eu vejo que a Renner leva isso muito a sério. Hoje o senhor é presidente de conselho da Renner, mas durante toda a sua gestão a capacidade de um colaborador se sentir parte do negócio e não apenas um funcionário com um nome um termo diferenciado. Eu queria que o senhor comentasse a importância da gente começar a entender que os modelos hierárquicos, eles têm data de validade para acabar. Perfeito. Olha, o segredo da história, eu acho que você está levantando um ponto que é extremamente atual, certo? Mas assim, o princípio de tudo é que você tem que as pessoas, os colaboradores, eles querem saber para onde a empresa está indo e qual é o papel de cada um.
quando uma coisa não dá certo numa empresa, não é o problema do colaborador, é o problema do líder. Mas voltando ao que você falou, nós estamos vivendo um momento inusitado, né? Agora é duplamente inusitado. Ele já era inusitado antes da pandemia, agora ficou duplamente inusitado. Mas vamos começar com antes da pandemia, não é? É um processo, uma mudança brutal, porque você sai de formas de fazer as coisas, velocidades lineares, você passa-se a ter ferramentas digitais que surgem e que mudam a forma de fazer as coisas, mudam a velocidade de fazer as coisas, e a velocidade passa a ser exponencial. Então, isto é um choque brutal, não é? Por quê? E aí, você tem que ser mais rápido. Ora, você já viu alguém ser complexo e rápido? Você já viu alguém ser burocrático e rápido? Você já viu alguém, uma companhia que tenha 8 níveis hierárquicos ser rápida? Você já viu uma companhia que trabalhe por silos ser rápida? Enfim, não tem. Então, faz com que as empresas estejam vivendo um momento assim de um grande desafio, que é se adequar a esse novo tempo, que é absolutamente inevitável, inexorável. Quem não se adaptar a isso vai ficar pelo caminho, né? É mais ou menos assim, eu até estava falando assim, é mais ou menos assim, ó, na época que houve a época dos computadores, né? Pô, no começo eram grandes empresas que não davam computadores, etc e tal. Então, passou um momento assim, ó, hoje em dia nem se fala mais não se fala mais na palavra informatização. Então, vai chegar um momento daqui a 5 anos, 6 anos, 7 anos, que nós não vamos mais falar de digitalização, porque vai estar todo mundo digitalizado. E quem não fizer isso vai ficar pelo caminho. Mas essa transformação ela é extremamente difícil, porque ela só acontece numa empresa se tem uma grande mudança de mindset, uma grande mudança de mentalidade. E aí de quem? Do acionista, do dono, do CEO, não é? Porque se não houver esta mudança, essa aceitação desta realidade e a preparação das pessoas, não é de uma hora para outra também que você digitaliza. Você não pode ter grandes rompimentos, né? Você tem que ter uma maestria, onde você é uma empresa muito analógica, burocrática, e você, de repente, você tem que se digitalizar simultaneamente. Então, o CEO, o líder maior da empresa, o dono, né, ele é o grande maestro, onde ele decide, né, conquista pessoas para a causa, diretores, etc. e tal, convence-os, né, de que isso é necessário, e passa a ter um processo de disciplina, né, onde não se permite voltar para trás. Não, vai ser assim, tem que ser assim. E nesses processos transformacionais, normalmente, eu fiz vários processos transformacionais na Renner, não tão complexos quanto esse, mas transformamos uma empresa de familiar para uma empresa subsidiária de uma multinacional que comprou a Renner. Depois nós viramos a primeira corporação brasileira, uma empresa pulverizada, sem controle acionário, outra transformação. Depois nós transformamos a empresa num fast retailer, porque nós éramos uma empresa que fazia 2 coleções por ano, de repente nós tivemos que passar a fazer 8 ou 9. Essas são transformações brutais que mudam processos de compras, logística, tecnologia, e agora nós estamos no digital. Então, eu acho que a Renner, por exemplo, ela está muito bem estruturada para transformações. Mas então, nessas transformações, o que a gente percebe? Começa a ter uma consciência, você começa a preparar o mindset das pessoas. Olha, o mundo está mudando, o que nós temos que fazer, como é que cada um vai fazer. E aí começa, né, óbvio que é um processo assim, tem que se mudar o mindset das pessoas, né? Logo em seguida, você tem que mudar até toda a tua própria tecnologia, uma tecnologia mais aberta, não é? Legados pesados já não fazem mais sentido. E aí você muda e você começa a ter os squads, os pequenos grupos, né? Que seria o final da transformação. É um processo realmente não é fácil,
mas ele é absolutamente necessário. E volto a repetir, se não tem uma mudança de mindset dos líderes, a coisa não acontece e será uma empresa que vai se obsoletar e fica pelo caminho, porque alguém vai tomar o seu lugar, vai fazer melhor e mais rápido. Eu vi, Galo, que normalmente nos encontros de trainees da Renner, no final, acho, do encontro, tu fazia uma aparição e até falava sobre a Renner ser uma empresa de capital aberto, que se as pessoas quisessem comprar a Renner, todo mundo poderia fazer parte. Essa questão de pertencimento do colaborador é importante para o crescimento da própria empresa? Sem dúvida, né? Porque ele está inserido numa cultura que tem um propósito, que ele concorda com esse propósito, que ele se sente construtor, né? Quais são uma cultura? O que é uma definição de cultura? Toda empresa tem uma cultura, ou boa cultura ou má cultura, toda empresa tem. Tá? Desde uma empresa de 5 colaboradores até 100 mil, todos têm uma cultura. E essa cultura, e toda empresa também tem seus princípios e valores. Então, os princípios e valores são a prática dos princípios e valores que materializam a cultura. Tá? Até tem uma definição muito interessante, né? Que justamente quando você consegue ter o propósito e a prática dos princípios e valores, né? Cultura é o que acontece quando o seu líder não está presente. Né? Significa que todo mundo aderiu à cultura. Né? Então, nesses princípios e valores tem que estar autonomia, tem que estar todo mundo ser dono do negócio, tem que estar as pessoas são as coisas mais importantes da sua empresa, tem que estar aceitar o erro e aprender com o erro, tem que se preocupar com negócios sustentáveis. Então, são todas coisas boas e claras. Né? E quem não gosta de estar numa empresa, não é, que dá autonomia, que a pessoa se sente dono que tem autoridade para fazer, que aceita o erro, né? Então é isso que retém as pessoas, é o famoso engajamento. Né? Engajamento são pessoas que gostam da sua empresa, que estão dispostos a fazer um esforço adicional relativo à sua, que gostam da sua empresa, querem permanecer na sua empresa, porque que eu falei até agora, e que estão dispostos a fazer um esforço adicional relativo ao cargo que elas ocupam. Tem uma pesquisa agora que eu li hoje no jornal, acho que é Gary Hamel, que escreveu um livro muito interessante, tá? O nível de engajamento das pessoas no mundo, ele fez, chama Humanocracia, é o nome do livro. Eu li hoje, estava uma resenha no Valor Econômico. Na pesquisa dele, 17% dos colaboradores do mundo estão engajados. Pô, significa, exagerando um pouco, 17% são felizes. Tá? Um em cada 5 vem as suas ideias ouvidas. 1 em cada 5. 1 em cada 10 pode implementar, pode fazer as coisas da sua ideia. Então tem muita gente infeliz no mundo, né, cara? Então... Mas sabe o que eu acho engraçado, Galo? Que muitas vezes a gente passa toda a responsabilidade para as grandes empresas de não fazerem a mudança, né? Isso foi uma coisa que para mim sempre me norteou. Não adianta eu olhar uma estrutura grande e, de certa forma, culpar elas da não mudança de pensamento se eu, pequeno, muitas vezes cometo os mesmos erros. Então, na Summit sempre foi muito claro para nós, assim, o que a gente tem que ter como essência é pessoas que queiram estar aqui porque entendem o porquê elas vão abrir mão de um pouco da sua vida. Uhum. E eu li uma vez, achei muito, muito interessante que 80% da tua vida ela vai ser desperdiçada dentro de um escritório ou isso, de uma loja, quer queira ou não queira. A opção que a gente tem é tornar esses 80% um desperdício ou algo muito legal. Exatamente. E para nós sempre foi assim, não, tem que ser muito legal, porque a gente vai conviver. Exato. E tem algumas coisas assim que eu vou pegando um pouco do teu livro e agora de estar conversando contigo que eu acho que fica muito claro
para o cliente. E aí volta para o encantamento do cliente, porque a partir do momento que uma empresa consegue ser tão transparente com o seu quadro de colaborador, onde a liderança também ela consegue ser uma liderança e não uma falsa liderança, tu não acha que o cliente em algum momento sente isso? Não tenho dúvida nenhuma. Mas várias vezes, tá? Justamente nós fazemos assim pesquisa de clima organizacional, de engajamento nos últimos 15 anos. E com isso a gente tem uma comparação. E como eu já falei para você, quando você tem um nível de... A Renner hoje tem um nível de engajamento de 87%, é uma referência mundial. E varejo é mais difícil você ter engajamento. O varejo brasileiro tem engajamento na ordem de 68%, nós 87%, tá? Renner. E assim, e aí a gente, quando via assim, né, percebe, poxa, mas naquela loja você tem um baixo engajamento, várias vezes, não é? A gente indo lá conversar com as pessoas, os vendedores chegavam, as pessoas diziam assim, os clientes entram aqui, aqueles clientes nossos diziam, o que está acontecendo nessa loja? Alguma coisa não está bem. Então parece que é uma energia positiva, parece não, é uma energia positiva, não é? Eu não sei, mas eu acho que tem algumas forças sobrenaturais que a gente ainda não entendeu, mas certamente, se você está feliz, você transmite. Aliás, tem até estudos que mostram, não é, quando você entra numa sala que deu uma briga danada, não é, que houve você entra assim, você é contaminado, você se sente mal. Então, certamente, num ambiente que todas as pessoas são felizes e de repente deixam de ser felizes, o cliente percebe. Tem um grande amigo meu que é o Renato Mendes. Ele foi CMO da Netshoes muito tempo. E ele fala muito sobre nova economia, assim. E é engraçado que muito se discute hoje coisas que vocês já estão fazendo há um tempo, né? Porque a nova economia, na verdade, ela é baseada em cliente ao centro de absolutamente tudo, uso de tecnologia e uso de dados para tomada de decisão. E isso, na verdade, vocês já fazem desde o início na Renner. Isso, só que analogicamente. Agora você tem as startups fazendo digitalmente. E elas levam uma grande vantagem, porque elas estão começando do zero, né? Então elas começam com tecnologias, com técnica, com ferramentas digitais, começam pequenas, começam desburocratizadas, né? Começam com as coisas muito mais baratas, né? Hoje você não precisa comprar um computador, você tem nuvem, você tem tecnologia, você tem softwares abertos, disponíveis. Então é muito mais fácil. Então aí as startups, no fundo as startups são pequenas empresas que hoje, como elas começam com digital e tudo mais, vamos intitulá-las startups, né? Mas elas também têm problemas, se elas não cuidarem, elas também vão ter problemas, certo? Porque não é toda startup que dá certo, né? E startup tem 3 coisas, tá? Em primeiro lugar, você tem o empreendedor. Segundo, você tem a gestão. E terceiro, você tem a tecnologia, tá? Empreendedor maravilhoso, brilhante, espetáculo, uma boa ideia, mas que não acredita na gestão, ele pode até gostar de tecnologia, mas se não tiver gestão, não vai dar certo. Não é coincidência que tem até um estudo de Harvard aí que mostra que as startups mais bem-sucedidas são aquelas assim na faixa dos 35 aos 45 anos. Você tem o Zuckerberg lá, que é uma exceção, certo? Mas a maior parte das startups bem-sucedidas estão por aí. Por quê? São pessoas que passaram por um processo de gestão. E pessoas que passaram por um processo de gestão, então vê que não é só ter uma ideia. Você tem que ter uma ideia e tem que viabilizá-la. Isso significa gestão. Então, muitas vezes você mata uma ideia boa porque você não quer fazer tudo sozinho. Não tem o propósito claramente definido, acredita tanto que não pivota, né? Acredita e morre com aquela ideia, enfim, porque nunca teve um processo de gestão que errou e refez. Então
No fundo, é a mesma coisa, só que são empresas que começam com tecnologia diferente, com menos estruturas e tudo mais, e que são muito ágeis e rápidas, e tem uma coisa, a maior parte delas, muito legal. Começa com pouco dinheiro. Tá? Então, é mandatório que fiquem espertos, e aí vem a inteligência está nisso. Poxa, eu comecei a fazer esse negócio, esse negócio não está dando certo, eu estou com um churn exagerado aqui, né? Amigo, e está acabando o dinheiro. Então, pivota, né? Eu tenho me divertido muito aí, lendo livros de startup, até porque como a gente está fazendo alguns investimentos em startup, pivota. Ou é o teu produto, é a tua estratégia. Tá? Então, é um mundo maravilhoso que a minha teoria é também um pouco simples. Daqui a 5 anos, 7, 8 anos, não vamos mais falar de startups. Né? Porque as startups serão pequenas empresas diante desse novo mundo digital, ou serão médias e grandes empresas, já não serão mais startups, ou as grandes empresas serão mini startups, serão uma série de mini startups, operando, não é? Com squads, né, cheias de startups. Então não vai ter mais nem startup, não vai se falar nem tanto de startup, nem tanto de digital, porque virou a normalidade. Né? Aí a gente vai ir lá daqui a 10 ou 20 anos, tem que inventar alguma outra coisa, um novo ciclo. Não é? Mas convenhamos, não é, que tem muita coisa ainda para esgotar esse ciclo, enfim, né? Mas, poxa, é um ciclo que a gente tem que ser muito ágil, muito esperto, muito rápido, enfim. Mas sabe, Galó, que uma das coisas que eu percebi, que foi um modelo de gestão que eu nunca entendi muito, assim, de startup, que é o cash burn. Uhum. Porque em algum momento tu entra naquela ideia de fazer um valuation cada vez maior, queimar dinheiro para ter um valuation cada vez maior, prevendo um crescimento. E com a crise do coronavírus, eu vi muitos amigos meus repensarem esse modelo. Uhum. Porque, beleza, tu projetar um crescimento, beleza, tu ter a capacidade de crescer e usar esse recurso para fazer esse crescimento, mas existe um cuidado. A gente ainda é uma empresa que precisa de caixa, certo? Sem dúvida. Mas é assim, a gente passou por outros ciclos assim. Lembra lá da época da bolha da internet? Não era bolha digital, era bolha internet. Né? Exatamente assim. Você tem aquele novo ciclo e as pessoas, enfim, o entusiasmo é tão grande que você abre mão. E óbvio, é uma coisa diferente do tradicional. Então, bom, se é diferente do tradicional, então deve dar certo assim. Aí você entra na fase de dar mais dinheiro e deu no que deu a bolha da internet, né? Então agora, certamente vai chegar um momento em que você vai ter, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai entrar num processo de racionalidade, não vai continuar eternamente queimando, queimando caixa sem apresentar resultados. E tem gente que vai ficar pelo caminho, certo? Porque conseguiu clientes, mas não gerou recursos, né? E aí os investidores vão cansar também, né? A gente tem até o exemplo do Uber, né? Uhum. Que tem um problema muito grande com o seu próprio negócio. E até hoje ele tenta entender onde que está o seu grande ativo. E outros mais. Não significa que todos terão. Não, nós vamos ter que realmente que fizeram a coisa certa, tem uma proposta de valor diferenciada, estão queimando caixa, mas ali adiante vão achar uma solução. A Amazon acho que é um exemplo bem interessante, né? E então vão ter aqueles que, acreditando que um dia vão chegar lá, não vão chegar. Exatamente. E os investidores, vai chegar um momento, não chega, né? Não tem mais. Aí vão para outra que queime e que com a esperança de que ela dê certo ali adiante. Galó, tem uma dúvida muito pessoal, assim, que eu aprendi desde que eu me tornei pai a observar um comportamento de uma nova geração. Porque eu acredito que toda empresa que ela comece hoje, ela não quer morrer daqui 5 anos, ela quer continuar crescendo. Uhum. E essa verdade vale para uma Renner que quer continuar tendo relevância no mercado para os próximos anos. E eu comecei a observar minhas filhas, que elas nasceram numa geração que está 100% conectada, onde coisas que para nós são novidades, para elas são absolutamente normais.
E tem uma cena que eu gosto muito, que é a minha filha mais nova, a Celina, de 3 anos. Eu tenho uma Apple TV em casa, ligo a Apple TV e ela tenta ir na televisão, escolher o que ela quer tocando. E é muito difícil eu explicar para ela que aquilo não é uma realidade, que aquilo ainda é uma televisão. Como que uma empresa, te dei esse exemplo para tirar uma dúvida, como que uma empresa como a Renner, ela consegue fazer uma projeção a longo prazo, para não apenas 2 anos, mas para uma próxima geração ela continuar tendo a relevância? Nem a Renner, nenhuma empresa vai conseguir fazer isso. Eu acho que você tem uma dificuldade muito grande de você prever 4 anos ou 5 anos. Muito difícil. Você tem ciclos menores de planejamento com mudanças rápidas, com mudanças bruscas. Voltando lá para o meio da nossa conversa, como é que você vai fazer mudanças rápidas, mudanças bruscas, se você é complexo? Então, a simplicidade, a leveza, a autonomia das equipes, o trabalho, as mudanças divididas por vários grupos que não dependam de reuniões, que não dependam de... Então, eu não tenho resposta para isso. E isso, aonde eu queria chegar com isso, é muito pegar um exemplo que tu citou aqui do erro, né? Porque, querendo ou não, as decisões mais rápidas, existe a autonomia do erro e o entendimento que o erro, dentro de um processo, ele pode ser um aprendizado. Isso tem que ser uma realidade nas empresas, porque uma das coisas que eu percebo muito é a cultura do erro, a partir do momento que a gente, enquanto gestor, entende a cultura do erro como algo positivo, tu consegue fazer um planejamento muito mais rápido e muito mais barato do que tu considerar o erro um erro fatal. É que quando você faz o grande planejamento, que leva tempo, se você cometer um erro, você comete um grande erro. Quando você começa a ter as decisões divididas por pequenos grupos, por squads, etc. e tal, o erro será pequeno e mais fácil de corrigir. Essa é a história. Essa é a história. O erro é pequeno, né? Agora, naquele planejamento convencional, se você erra um enorme do erro, difícil de voltar atrás, se investir um monte. Agora não, é tudo mais leve, mais dividido. Sim. Então você conserta rápido e vamos e toca. E tem uma das coisas que eu acredito que é muito verdade, assim, que a geração das minhas filhas, elas vão mudar de opinião muito mais rápido que a gente. Sem dúvida. E elas mudam conceitos de uma forma muito mais rápida, né? E eu queria entrar nisso sobre a digitalização que a gente vinha falando, porque tem essa história que a era industrial ela levou 40 anos para se estabelecer, a digital começou com 4, só que hoje a gente tem mudanças muito mais rápidas. Eu não gosto muito do termo transformação digital, porque eu acho que a partir do momento que a gente tem o computador bem estabelecido, com conexão à internet, tu tem que conectar pessoas ao redor de um país, a transformação digital ela já aconteceu, mas o quão importante hoje é a digitalização das empresas, mesmo vindo do varejo? Não, é impossível uma empresa não existir se não participar desse processo. É uma analogia, de novo, aquela analogia simples. Você imagina, né, vamos fazer aquela analogia meio anacrônica, né? Você consegue imaginar uma empresa que não tenha computador, que não trabalhe, não tenha computador? Não, certo? Virou, nem mais chama computador, está lá, é processamento de dados. Não é impossível você ter uma empresa que fique fora desse processo de utilização dessas ferramentas digitais. É impossível, não faz sentido. Grandes empresas, pequenas, médias empresas, e a tecnologia ficou barata. Então hoje você pode ter isso, as grandes empresas farão isso, as pequenas empresas farão isso, as médias empresas farão isso, as startups ajudam muito isso, certo? Essa mentalidade de fazer transformações de uma forma rápida e barata possibilita que todo mundo esteja no jogo. Agora, para estar no jogo, a tecnologia não é importante. Não é a tecnologia que faz transformações. Não é a tecnologia, são as pessoas.
Então, são as pessoas que têm que se transformar, não a tecnologia. O protagonismo da transformação não está na tecnologia, não está no deep learning, na inteligência artificial, no blockchain, não está. O protagonismo está nas pessoas. Se as pessoas não usarem isso, morreu. Galo, agora que a gente está chegando próximo do fim, eu tenho primeiro uma dúvida muito pessoal. Qual o futuro do varejo? Porque essa é uma pergunta que, pós-coronavírus, eu acho que ela se intensifica um pouco. Bom, você disse que nós estamos próximo do final. Isso significa que nós temos aproximadamente 2 a 3 minutos. Você me faz uma pergunta dessas, eu vou dizer assim, bom, me dá mais uns 20 minutos que eu vou te responder. Não, eu vejo o varejo ele vai... Agora eu vou tentar simplificar em 2 minutos. Fica tranquilo com o tempo que depois qualquer coisa a gente... Mas o varejo, ele exatamente, ele sai do tradicional, sai do analógico e vai para o digital, não é? Onde você tem a loja física e você tem o e-commerce, não é? E aí a loja física ela vai desenvolver o seu e-commerce. É absolutamente indispensável, ou ela entra no marketplace, quer dizer, você vai ter a loja física entrando, se digitalizando através dela própria, através de terceiros, através de marketplaces, né? Ela vai... Agora, não é a digitalização que vai fazer uma empresa... o que vai fazer é a proposta de valor dessa empresa. Se você tem uma proposta de valor que é inadequada, não tem e-commerce que resolva. Não tem e-commerce. Muito pelo contrário. Os marketplaces, os e-commerce, eles estimulam o crescimento da concorrência. Então, o jogo é proposta de valor. Se você, seja o varejo de uma loja, de 2 lojas, de 1000 lojas, ou seja uma loja uma loja que só tem e-commerce, né? A proposta de valor é o que faz você ganhar. Se você faz alguma coisa diferente, se você encanta clientes no físico, você provavelmente vai encantar no digital. Você vai ter que estar no digital, né? E aí são N casos. A loja física vai morrer? Não vai morrer, tá? Eu imagino assim que a gente chegue no e-commerce, por exemplo, em moda, ao redor de, sei lá, de 15%, 20%. A loja física, falando de moda, assim, que é o que a gente mais conheço, né? A mulher não vai... Quando eu falo mulher, porque é o nosso principal cliente, 70%, 80% das compras são feitas por mulheres. Ela vai comprar, ela vai à loja, não vai só para comprar roupa. Ela vai para se divertir, ela vai fazer uma terapia, ela vai para esquecer o marido, esquecer os filhos, esquecer o problema do trabalho, ela vai sonhar, ela vai entrar no provador, vai entrar com 10 peças, só vai comprar uma. Enfim, tem um processo todo que você não faz na frente no smartphone. Não, isso é tão verdade que eu li esses dias a CEO da Best Buy. A Best Buy é uma loja de eletrodomésticos nos Estados Unidos, né? Então, 60% ou 70% das compras são feitas via e-commerce, tá? Agora, 40% o pessoal vai buscar na loja, mesmo o frete sendo grátis. Por quê? Porque eu comprei um televisor, deixa eu dar uma olhada como é que está o smartphone, o meu novo aparelho de som, deixa eu ver as cores disso, deixa eu mexer, se eu estou comprando um refrigerador, deixa eu ir lá ver se é o que eu quero, se as divisões estão adequadas. Então, eu vejo que você vai ter isso. Em alguns menor grau, outro mais grau. E aí o que me deixa assim indignado muitas vezes é assim... Então, por exemplo, você pega assim a Gap. A Gap está fechando lojas por causa do comércio eletrônico. Não. Ela pode ter 10% sim. A loja, quando o Mike Drexler, que
pegou a Gap com 60 lojas, levou para 4.000 lojas, ele foi demitido e disse assim, eu cometi dois erros graves. Em primeiro lugar, eu coloquei muito mais lojas que cabia no mercado e segundo, eu perdi o controle da coleção. E agora tem que fechar as lojas, certo? E acertar a coleção. Não conseguiu acertar a coleção, tá? Até agora, e está fechando loja. É só o e-commerce? Não é. Certo? Você pega uma Forever 21 que está na falência, né? É o e-commerce. A Forever 21 como era um brinco, era um modelo. Ela construía as coleções por bloco de cores que davam prazer. Aí não tinha management, foi para 80 países, começou a fazer lojas gigantescas, teve que encher as lojas de estoque invendável, né? Perdeu totalmente o controle da coleção, se entulhou de estoques e está indo para a falência. É o e-commerce que está acabando com a Forever? Não. Então isso não poderia ser... Eu não estou dizendo, eu não estou dizendo que deixar muito claro para todo mundo, eu acredito profundamente, exatamente nessa sinergia, mas com calma. Mas esse não é um pouco o problema que as startups que estão em crescimento exponencial também sofrem? Que é o exemplo da Gap, tu crescer exponencialmente a qualquer custo? Pode ser. Pode ser. Porque muitas vezes, eu queria trazer um exemplo além do Uber, o WeWork. A WeWork também, ela teve essa questão exponencial que foi a grande startup dos espaços colaborativos e ela teve um problema estratosférico. São típicas situações que a gente chama de bolhas. Né? Talvez até agora ninguém tenha tido a coragem de dizer das bolhas digitais. Tem que acontecer mais alguns desastres, né? Mas... nas bolhas sempre fica o residual das empresas que fizeram o trabalho bem feito, certo? Então nós tivemos a bolha da internet, sim, foram abusos e um monte de gente quebrou, mas teve empresas que cresceram e estão aí. Então é isso, eu acho que a gente está vivendo um processo de... Sabe aquela história do ciclo de vida das coisas, não é? O ciclo de vida você tem o processo da inovação, aí depois você tem o crescimento, você tem a maturidade e você tem o declínio. Provavelmente toda essa digitalização a gente está no crescimento. Vai chegar um momento que nós vamos chegar na maturidade e depois no declínio. Tá? Não do declínio do uso dos instrumentos, mas no declínio das empresas que não fizeram que não fizeram o que devia ter sido feito. Eu brinquei com o Guilherme Paulos na entrevista anterior que teve a bolha do álcool em gel e ninguém percebeu, né? Eu conheci empresas locais que pararam toda a sua produção, focaram no álcool em gel e hoje tem estoques absurdos do produto parado. Sem dúvida. É o problema, exatamente, esse é um problema de gestão. Gestão eis a questão. Não toma cuidado, não tente projetar uma coisa que é extemporânea que ela dure para sempre, dure a vida inteira. Com certeza. Tem uma pergunta, Galo, bom, eu vou aproveitar, vou esticando, se o senhor me permite eu estico. Vamos. Então beleza, era mais pelo tempo do senhor, viu? Mas que eu acho muito interessante assim, essa visão... Melhor, eu acho que o brasileiro em geral, a gente vive a síndrome do vira-lata, não adianta, tá embedado na gente. E eu vejo por outro lado, algumas coisas tão incríveis que acontecem no Brasil e a gente não valoriza. Posso estar errado no dado, mas a Renner tinha, pelo menos até 2 anos atrás, um valor de mercado maior que a Macy's. Brasileira. Então, eu queria que o senhor comentasse assim, a importância da gente começar a olhar o Brasil como um Brasil que também dá certo. Claro que a gente tem problemas estruturais, problemas políticos, mas assim, a gente também é um país que tem coisas absurdamente legais. Sem dúvida, a Localiza, ela vale 3 vezes ou 4 vezes a Hertz ou a Avis também. Não, exatamente, é o meio copo vazio, meio copo cheio. Nós somos um país problemático, difícil, complicado, burocrático, mas isso pode ser visto como uma grande dificuldade, como uma oportunidade. Se você consegue, enfim, criar, vencer isso tudo, você tem muita coisa por fazer. Então, eu estou nessa apesar disso tudo, eu acho que há muitas oportunidades. Eu concordo com você,
né, que muito exatamente, e aliás a gente vê isso, né, uma série de startups, elas estão resolvendo problemas, certo? Uma startup, ela nasce assim, né? O princípio de uma startup é esse, eu tenho que resolver um problema, porque senão estamos cheios de problemas, estamos cheios de oportunidades, né? Eu vi, Galo, quando eu comecei a Summit, na verdade, a ideia era democratizar o bate-papo de inovação, fazendo com que grandes eventos pudessem acontecer fora do eixo Rio-São Paulo, isso foi 3 anos atrás, e também pelo fato de acreditar que o Brasil é muito grande para ter um único Vale do Silício. Hoje a gente ainda tem uma concentração gigantesca em Floripa, BH e São Paulo, obviamente, mas eu acho que o Brasil é muito grande assim, para a gente acreditar que as coisas acontecem em 3 pontos. E tu tem uma coisa que eu estava te comentando um pouco antes, que é a questão de tu ser uma pessoa de Galópolis. E aí a gente foi conversando e disse, olha, Marcos, como pequeno varejista, ele não precisa ser pequeno para sempre. Se eu nasci em Gramado, não quer dizer que por eu ter nascido em Gramado, eu estou sujeito a trabalhar com coisas apenas para a minha cidade. Eu posso conquistar o mundo da minha cidade, não é? Sem dúvida, certamente se você analisar, é interessante, você começa a estar nas grandes empresas, certo? Onde é que, você sabe onde é a Zara, a sede da Zara? É lá no norte da Espanha, numa área que era vila de pescadores. O Walmart tem Bentonville, no estado mais pobre dos Estados Unidos. A Target também fica no interiorzão. Então não é a geografia que define, certo? Nem para empresas e nem para pessoas. É o limite que as pessoas se dão. É o limite de você acreditar, em você mesmo, né? Infelizmente, uma coisa que eu gosto muito de citar é que quando a gente nasce, né, a gente nasce com algo que é valioso, que é o potencial, né? Só que 90% das pessoas passam por essa vida e só usam 10% do seu potencial. Então é uma felicidade medíocrezinha desse tamanho. Então, se você quer ser feliz, meu amigo, use 70%, 80% do seu potencial. Agora, quem é que decide isso? É a mamãe, papai, namorado, marido, esposa? Não, é você mesmo, tá? Então, eu acho que esse negócio tem que ser rompido. Acredite em você mesmo. Mas e aí, como é que você vai acreditar em você mesmo? Começando a fazer as coisas. Não sei se vai dar certo ou não, mas eu vou. Não sei se alguém lembrar ainda, faz um tempo que a gente está conversando, mas quando eu dei meus exemplos no início dessa nossa conversa, eu me jogava para a piscina. Vai lá e te vira. E eu não tive dúvida, o que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Não, vai lá e te vira. E o que acontece? Quando você ousa, você acredita em você mesmo, você vai acertar, você vai errar, você vai acertar, você vai errar. Mas vai provavelmente dedicado e tal, você vai acertar mais. Na medida que você vai acertando, você vai ganhando autoconfiança. Vai ganhando autoconfiança, você vai aceitando cada vez desafios maiores, vai usando mais o seu potencial e com isso você vai chegar nos 70%, 80% e vai ser feliz. E a gente veio para essa vida para ser feliz. Então acredite em você mesmo, o potencial está aí. Rompa esse círculo de não acreditar em você mesmo. A minha próxima pergunta seria como começar? Porque ainda é uma dúvida e, Galo, a gente tem a felicidade na Summit de, mesmo hoje tendo patrocinadores grandes, a gente tem um olhar muito legal para startup early stage. Porque a startup early stage, ela não tem medo de errar. Tudo aquilo que depois de um tempo tu começa a ter, a startup early stage, ela nasce sem nada, né? Mas muitas ainda perguntam como começar. Então, para a gente finalizar, Galo, eu queria que tu desse a dica que mudou tua vida quando tu começou, assim. Qual foi aquele momento? Pode ser uma história, pode ser qualquer coisa, mas aquele momento que diz, cara, aqui foi realmente a mudança da minha vida. São vários, certo? Porque para você chegar do uso do potencial do 10 para o 70, 80, você tem vários momentos de mudança, tá? Mas talvez, assim, como líder, tá? A primeira, eu estava no ginásio, tá? E aí e tinha eleições para representante de classe, né? E alguém falou, pô, Galo, por que você não concorre, né? A representante de classe. A eleição era uma vez por ano. E eu tinha umas 40 colegas, eu levei 4 votos.
né? O que podia fazer? Meu Deus, ninguém gosta de mim, eu sou um coitado. Bom, por que eu perdi? Por que não deu certo? Aí eu vi, mas eu não falei para ninguém o que eu queria fazer, etc e tal. Aí me preparei, na próxima eleição eu fui eleito representante de classe, né? Aí eu, enfim, comecei a fazer alguns trabalhos e tudo mais, até que alguém um dia, né, um colega meu mais velho, que também era representante de classe, tinha eleições no Grêmio Estudantil, falou: Galó, você é um candidato perfeito para ser presidente do Grêmio Estudantil. Eu? Sim, você. Você acha? Tá bom, se você acha, eu vou. Fui e fiz. Poxa, as pessoas precisam conhecer as minhas ideias. Como é que eu vou fazer? Uma coisa era as pessoas conhecerem a minha ideia na sala de aula. Outra coisa era num colégio que tinha lá 40 salas de aula. Eu fui para a enciclopédia Delta Larousse e fui ver o que é propaganda, como é que se faz propaganda. Propaganda significa você contar o que você quer fazer. Tá? Sabe o que eu fiz? No meu time, comprei um monte de cartolinas, tá? Escrevemos: chapa tal, se nós ganharmos, nós vamos construir uma cancha, vamos fazer isso. Pedimos autorização para o colégio e no dia inundamos os corredores do colégio. Foi uma quebra assim de paradigma e os irmãos lassalistas concordaram e eu ganhei a eleição. Pronto, né? Aí foi indo e vai indo e aí enfim, experimenta, cara, acredita em você. Eu acho que as startups têm muito disso, tá? E eu acho que estamos num momento em que olha, o empreendedorismo, ele vai se desenvolver muito agora. Você tem uma taxa de juros de 2%, certo? Você tem muita gente querendo investir em startups, você tem em empresas. Eu acho que o item mais procurado e valioso daqui para frente e procurado para crescer, para fazer investimento, você é empresa, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Nós estamos, a não ser que aconteça alguma mudança forte na economia, que é meio difícil, acho que não. Nós vamos ter anos onde empreendedorismo, startups, pequenas e médias empresas vão ter uma oportunidade muito interessante pela frente. Vamos acreditar nisso, vamos embora. Galó, obrigado pela tua participação, a gente fica muito feliz. Eu tenho que te cumprimentar assim agora, né? Mudamos. Perfeito. É isso aí. Tá bom. Nosso convite para a Gramado Summit 2021, 10 a 12 de março. Vai ser um prazer te receber aqui. Muito obrigado, foi um grande prazer, adoro poder contribuir, distribuir ideias e vamos em frente e parabéns aí pelo seu trabalho aí com a Summit, que eu sei que também você acredita e vence grandes desafios. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. E então, vamos fazer juntos